Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar do XPIN11, o fundo industrial aí da XP. Nesse vídeo também, antes da gente começar a falar do fundo em si, eu quero dar um panorama geral do mercado de indústria, né, galpões industriais. Acho bem legal a gente falar um pouco disso. Saíram os dados aí do segundo trimestre de 2022, então dá pra gente ter uma ideia de como é que tá, a questão de ocupação, etc, etc, etc. Vou deixar minhas redes aí pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, isso ajuda bastante. Vamos lá, vamos começar aqui. E para quem não conhece a Buildings, bem interessante, eles são uma revista e eles trazem esses dados todos de mercado logístico, industrial, falam também de escritórios e falam do mercado imobiliário como um todo. Eu acho bem legal seguir isso aí, porque seguir eles e outras empresas também, a Colliers tem também, enfim, tem várias empresas desse perfil que trazem esses dados de fechamento de trimestre e eu acho muito bom. Você consegue ter uma ideia um pouco de como é que tá o todo e comparar com o seu fundo imobiliário. Acho bem importante isso no estudo do fundo imobiliário aí pro investidor. Lembrando, pessoal, não é jabá, hein? Não recebi R$1 dos caras para mostrar ele, mas eu gosto, então eu vou mostrar. Coisas que eu acho legal eu trago aqui no canal para vocês. Então vamos lá. São 696 condomínios industriais no Brasil, 29 milhões de metros quadrados, o estoque total. Ocupado a gente tem 26 milhões de metros quadrados e tem uma disponibilidade de 2,8 milhões de metros quadrados aí, que dá uma vacância de 9,7 aí no setor industrial. Bem interessante, isso é legal trazer esses dados para a gente ter uma ideia, para a gente comparar com o fundo agora. A gente vai pegar aqui o relatório do fundo e a gente faz aí comparações para entender e ver como é que tá esse mercado. Então, vamos lá. O fundo pagou 61 centavinhos, que em relação ao cota de mercado desse fundo dá um anualizado de 10%. Ele vem pagando, ele desvalorizou muito, né, mas ele vem pagando aí o yields tem interessantes, tem potencial de ganho, né, por conta da vacância, ele tem uma vacância aí considerável, então existe aí um potencial de ganho com essa vacância, mas não é nada que você vai conseguir precisar, vai ser no curto, médio prazo. Cara, é meio difícil, até porque, como são imóveis industriais, é uma pegada diferente de imóvel logístico. Se fosse imóvel logístico, certamente a gente falasse, não, uma hora ou outra a gente vai ter uma redução da vacância, até porque isso, até no médio prazo, porque o logístico tá bombando pra caramba, a gente vê nos dados aí, tá bombando muito. Agora, o industrial já é uma pegada um pouquinho diferente. Quando você tem um imóvel industrial, você não consegue, converter ele para imóvel logístico de forma tão simples, não é tão fácil quanto parece. De fato, parece, assim, você olhando um galpão e tal, você fala, putz, é facinho e tal, mas não é tão simples assim. De toda forma, existe um potencial de aumento dessa distribuição por conta da vacância, em caso ele resolva. Ele teve um resultado de 72 centavinhos no mês, teve dois fatores não recorrentes. O primeiro, o recebimento de 4 locações antecipadas e 2 inadimplências aí que foram quitadas. Teve uma pequena expansão aqui da área alugada para essa GTEC, dobraram a área, mas a área como um todo, assim, em relação ao fundo, não é uma área muito grande. Dados gerais aqui no cantinho, a gente consegue ver taxa. Um ponto que eu marquei aqui até achei legal, taxa de administração dele barata, né? 0,75 até 0,60 na regrinha descascata pelo tamanho do fundo. Barato, hein? Quem diria, hein? XP com uma taxa barata. É curioso. Mas, enfim. É um fundo aí de 780 milhões de PL, fundo grande, 50 mil cotistas. DRE dele, eu peguei aqui um ponto, só para que me chamou a atenção que em 22... que ele teve um resultado de 25, entregou 26 e uns quebradinhos, então ele utilizou um pouco de reserva de outros semestres, e eu imagino, pessoal, eu não consigo precisar, mas eu imagino que foi por conta de janeiro que ele teve aí uma receita bem abaixo do que ele vinha tendo. Até ele manteve a distribuição, a gente viu, gerou 43, pagou 63, então ele manteve a distribuição, mas ele teve essa queda, eu imagino que deve ser por isso que está dessa forma, ele tem lucros acumulados de outros semestres, e aí ele utilizou. Minha visão é essa.
Aqui na linha azul a gente consegue ver as distribuições, então estava lá em 63, 61 e vem mantendo aí um patamar de 61 centavinhos. Nesse mês gerou 72, gerou até um pouco mais por conta da inadimplência e dos antecipados que tiveram. A evolução do valor da cota, a gente vê aí como é que ela veio caindo, o patrimonial está aqui em 109, ele veio caindo bem, está num preço bem abaixo. Fiquem de olho aí para quem quer entrar. É aquela coisa, tem que aproveitar para pegar barato, né? Não vai deixar ele subir, não vai deixar ele resolver a vacância disso. Se você gosta do fundo, gosta da tese, não vai esperar ele resolver a vacância para entrar, não, porque quando você esperar, já vai ter caminhado a cota. Liquidez ele não é tão boa, né? 500 mil aí por dia, não é das melhores. Vamos lá. Um pouco do classe de ativo. O foco tá todo em imóveis, tem um pouquinho aqui em caixa e tipologia dos contratos entre atípico e típico, bastante contrato típico, né? O portfólio dele, como que tá aí dividido. Centauro, acho que as empresas que a gente vai mais conhecer aqui é Centauro e a Polishop. O restante a gente, pelo menos eu não conheço todas aqui. E aqui um pouco do setor de atuação, comércio varejista, automotivo, tecnologia, alimentos, logístico, entre outros. O grande parte da receita é reajustada pelo IPCA, mas tem uma parcela grande em GPM também. E de atualização dos contratos, a gente vê que ainda tem pouco menos da metade da receita do fundo para ser reajustada aí. Bem interessante isso, bem interessante. Então, vamos analisar isso aqui. Vamos ver para onde que vai essa distribuição do fundo. Hoje está pagando aí, como a gente viu, 61 centavinhos, gerou 62, mas claro, teve um não recorrente. Então, se a gente pegar no mês aqui para trás, ó, 62 com 61, cara, pode ser aí que chegue próximo aos 65 centavos. Vamos acompanhar. Como tem muita vacância, né? Se ele começar a reduzir essa vacância, também vai ajudar bastante nessa distribuição. Já falando da vacância, 17%. Tem até gente que brinca que toda a vacância do industrial do Brasil tá no XP. Sacanagem. Se não me engano, acho que foi o Medeiros que colocou. O Rodrigo Medeiros colocou isso no post outro dia. Eu rachei de rir. De fato, é verdade. A vacância toda do industrial deve estar aqui. Brincando, galera. Mas enfim. Vencimento dos contratos. Nada a se preocupar em 22 e 23. Bem pouquinho. Revisional também. Não tem muito o que se preocupar. Composição física aí da área dele, a gente vê como tá, é bem distribuído. E os ativos aqui, a gente consegue ver aí cada um deles. Vou dar até um zoom pra gente ver, ó. Tá as fotos meio ruins, né, igual essas duas aqui. Mas enfim, a gente consegue ter uma ideia aí de como é que é o jeitão. Parece, né, você bate o olho e você fala, putz, parece um galpãozão logístico, mas não é, uma pegada industrial um pouco diferente aí, um imóvel do outro. De toda forma, a gente consegue ver aí imóveis não são ruins, localização legal também, Jundiaí e tal, Atibaia, não são localizações ruins. E aqui tem algumas construções que eles estão fazendo, edifício C e B de Extrema, esses dois edifícios vão ficar prontos no terceiro trimestre de 2022, a gente vê aí as obras que estão sendo feitas. E algumas fotos. Aqui no detalhamento dos contratos por locação, a gente consegue ver todos os contratos e as vacâncias, né, onde elas estão localizadas. E, pessoal, basicamente isso. Aqui na finaleira já do relatório, 7 condomínios logísticos, 29 locatários, vacância física de 17, vacância financeira de 13. O que é isso? Quem já assiste aqui mais tempo já está ligado nisso. Se você tem uma vacância financeira menor do que a física, o que você tem? Você tem aí uma área que ou tem uma RMG ou tem uma multa que está cobrindo aqui, porque a vacância do portfólio é 17, mas a vacância financeira é de 13. Então 4% ou é RMG ou é uma multa. Enfim, fica difícil da gente descobrir assim, tem que pegar todos os relatórios para dar uma olhada, mas é um desses dois casos. Vamos lá. Aqui também tem um mapa de ações e negociações. Ele coloca área total, negociação em andamento, baixa possibilidade, média possibilidade e alta possibilidade. Então a gente coloca aqui, ainda tem tipo uns 6 mil metros quadrados aí para ser alugado. O fundo tem 310 mil metros quadrados, que a gente conseguiu ver ali. Então, cara, é pouco, é bem pouquinho em relação ao todo, mas vamos acompanhando.
vacância, pessoal, o negócio tem que ter paciência, viu? Tem que ter um pouco de paciência com vacância. Não adianta ficar lá dando porrada no fundo, falando, anda, vai, aluga, aluga, aluga. Por quê? Porque senão aí o fundo fala, tá bom, vocês estão enchendo tanto o saco. Aí ele aluga com umas carências e tal, faz uns negócios não tão interessantes pra gente. Então, às vezes, tem que ter uma paciência pro fundo, para as coisas acontecerem. Claro, você vai ter todo um custo de carrego e tal, mas tem que ter uma paciência se você vê o fundo, vai lá, aluga uma área, aluga outra e tal, do que ele sair alugando tudo sem critérios, dando carências aí, preços ruins, porque aí depois está tudo alugado, o fundo, os imóveis lá, 0% de vacância e o resultado não fica tão interessante. Então, tipo, não queimem a vacância de graça, eu acho que é o ponto principal. E aqui a gente tem as duas alavancagens que o fundo tem. São duas dívidas que ele tem aqui, a gente consegue ver. E isso dá um patamar de 16% aí em relação ao ativo do fundo. É uma alavancagem pequena, sim, não tem muito o que preocupar. A gente fica vigiando aí. Esse fundo é um fundo meio paradão, meio na dele, não tem muita movimentação, né? Mas de toda forma, o ponto principal hoje é a vacância, né? A gente tem que ver como é que o fundo vai lidar com essa vacância aí nos próximos meses, com essa uma possível redução, mas como eu falei, não pode ser, ele não pode queimar a vacância. Eu acho isso bem importante a gente colocar, porque tem fundo aí que simplesmente queimou a vacância, tinha uma vacância de 30, reduziu a vacância para um patamar bem mais baixo, mas você vai olhar e falar, putz, mas o resultado é o mesmo, mas você vai olhar as carências longas, ou então nem forma carência, a gente não sabe, então fica meio difícil. Eu acho assim, não dá para alugar por alugar, só para falar, pronto, ó, matei a vacância do fundo. Não, claro, existem ativos que você vai ter que alugar por alugar. Quer um exemplo? O Goiabeiras do HGBS, entrando no Invest Shopping. É um shopping que não vai para frente. Então é melhor você alugar ele para dando uma carência gigantesca e tal, para você não ficar tomando prejuízo, igual o Goiabeiras dá pro HGBS, do que ficar carregando um shopping com prejuízo, que ninguém vai, todo mundo fala que é ruim. Enfim. Fica aí esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!